Bem-vindo ao canal Quiz Exatas. Neste vídeo você terá 20 segundos para responder as perguntas. Não se esqueça de deixar nos comentários quantas você acertou. Vamos lá? Primeira pergunta. Qual é a relação fundamental da trigonometria? A. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. B. Seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x igual a 1. C. Seno ao quadrado de x mais ou menos cosseno ao quadrado de x igual a 1. Ou D. Seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x igual a 1. Segunda pergunta. Como calcular o seno e qual seria o valor do seno do ângulo alfa abaixo? A. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. B sobre A. B. Cateto oposto sobre cateto adjacente. C sobre B. C. Cateto oposto sobre a hipotenusa. C sobre A. Terceira pergunta. Como calcular o cosseno e qual seria o valor do cosseno do ângulo alfa abaixo? A. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. B sobre A. B. Cateto oposto sobre cateto adjacente. C sobre B. C. Cateto oposto sobre a hipotenusa. C sobre A. Quarta pergunta. Como calcular a tangente e qual seria o valor da tangente do ângulo alfa abaixo? A. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. B sobre A. B. Cateto oposto sobre cateto adjacente. C sobre B. C. Cateto oposto sobre a hipotenusa. C sobre A. Quinta pergunta. Qual é o seno de 30 graus? A. Raiz de 2 sobre 2. B. Raiz de 3 sobre 2. C. Meio. D. 1. Sexta pergunta. Qual é o cosseno de 60 graus? A. Raiz de 2 sobre 2. B. Raiz de 3 sobre 2. C. Meio. D. 1. Sétima pergunta. Qual é a tangente de 45 graus? A. Raiz de 2 sobre 2. B. Raiz de 3 sobre 2. C. Meio. D. 1.
Oitava pergunta. Qual é o seno de 45 graus? A. Raiz de 2 sobre 2. B. Raiz de 3 sobre 2. C. Meio. D. 1. Nona pergunta. Qual é o cosseno de 45 graus? A. Raiz de 2 sobre 2. B. Raiz de 3 sobre 2. C. Meio. D. 1. Décima pergunta. Qual é a tangente de 60 graus? A. Raiz de 2 sobre 2. B. Raiz de 3. C. Meio. D. 1. Décima primeira pergunta. Gostou do vídeo? Se isso aconteceu, peço que você se inscreva no canal e não esqueça de comentar quantas você acertou.